Nunca vou esquecer o som daquela porta batendo nas minhas costas. Foi seco, violento, como se com aquele impacto toda a minha vida ficasse do lado de fora da casa que eu mesma ajudei a construir. Caí no chão gelado da calçada, enquanto meu genro, com os olhos cheios de raiva, gritava que eu ia morrer na rua como uma velha inútil. Minha filha estava atrás dele, tremendo, mas não de medo. Era vergonha. Vergonha de mim. Quando tentei falar, quando tentei explicar que só tinha ido buscar meus remédios para a pressão, ela me cortou com uma voz que jamais vou esquecer. A senhora ouviu o que ele falou, mãe? Vá embora. A gente não quer a senhora aqui. E então ele, esse homem que um dia me chamou de sogra querida, pegou minhas fotos, minhas roupas, as lembranças do meu falecido marido e jogou tudo no chão. Com um sorriso cruel, pisoteou uma por uma. Isso é para a senhora lembrar quem manda aqui, disse antes de me dar um empurrão que me tirou o ar dos pulmões. A dor física não foi nada comparada àquela outra dor, aquela que se enfia no peito e não sai mais. Fiquei ali no chão, olhando os pedaços da minha vida espalhados pela calçada, sem entender como tinha chegado naquele ponto. Eu tinha dado tudo por eles. E mesmo assim, ali estava eu, jogada como um trapo velho enquanto minha filha fechava as cortinas para não me ver mais. Me levantei com dificuldade, as pernas bambas, segurando uma mala que já não pesava nada, porque quase não tinha nada dentro. Caminhei sem olhar para trás. A noite caía e a chuva começava a cair também, como se o céu quisesse me fazer companhia na minha desgraça. Mas antes de continuar, gostaria de saber se você já se inscreveu no canal. Se está gostando desta história, deixe um like e me conte nos comentários de qual cidade você está assistindo. Agora vamos continuar. Caminhei até onde o corpo deixou. A cidade parecia enorme, mais cruel do que nunca. Ninguém olhava para a velha que arrastava os pés, encharcada, com a dignidade feita em pedaços. Pensei em me abrigar na rodoviária, mas o segurança me expulsou. Terminei num banco de praça embaixo de um poste que piscava. Ali, com o barulho distante dos carros e o cheiro de terra molhada, minha mente começou a se encher de lembranças. Vi o rosto do meu marido Antônio, sorrindo para mim como naquele dia em que nos mudamos pela primeira vez para aquela casa. Lembrei de como pintamos as paredes juntos, como plantamos uma árvore no quintal no mesmo dia em que minha filha nasceu. Aquela árvore devia ter agora mais de 30 anos, e eu era apenas sua sombra velha e torta. Não conseguia entender. Minha filha, minha única filha, a mesma que carreguei no colo quando aprendia a andar, a que ficava doente e me fazia dormir junto da cama dela. A mesma por quem trabalhei até adoecer para pagar a faculdade. Em que momento ela se transformou em alguém capaz de me jogar na rua assim, sem um pingo de piedade? A resposta doía admitir. No momento em que conheceu o marido. Aquele homem arrogante que chegou na minha vida com sorrisos falsos e promessas vazias. No começo me pareceu educado, um rapaz correto, trabalhador. Mas logo comecei a notar o tom de superioridade dele, os gestos de dono da verdade, o jeito como olhava para ela como se fosse um troféu. Aguentei por causa da minha filha, porque achei que com o tempo ela amadureceria. Mas estava enganada. O que amadureceu foi a crueldade dele. Aquela noite o frio entrava pelos ossos. Tentei dormir, mas o sono não vinha. Só conseguia pensar numa frase que se repetia sem parar na minha cabeça. Tiraram tudo de você, mas não podem tirar quem você é. E mesmo me sentindo derrotada naquele momento, uma chispa pequena começou a acender dentro de mim. Não era raiva. Era algo mais profundo. Era uma promessa. Prometi que não ia morrer ali na rua. Prometi que um dia, de algum jeito, eles iam entender o que tinham feito. Não buscava vingança. Buscava que um dia se olhassem no espelho e sentissem vergonha. Que compreendessem que a velha que expulsaram foi a mesma que deu teto, comida e sobrenome. O amanhecer me encontrou acordada, com a roupa úmida e o corpo dolorido. Um menino que passava com a mãe me olhou com pena. Ela o afastou rápido, como se eu fosse uma sombra perigosa. E foi nesse momento, vendo eles se afastarem, que decidi. Não ia ficar assim.
Não seria mais uma idosa abandonada pelos seus. Ia me levantar mesmo que fosse a última coisa que fizesse. Me coloquei de pé. As pernas tremiam, mas dei o primeiro passo. E mesmo com o vento gelado batendo no meu rosto, algo dentro de mim se acendeu. Sabia que um dia voltaria naquela casa, mas não como a mulher derrotada que saiu naquela noite. Voltaria como quem regressa para ensinar a lição mais importante de todas: que o amor traído se transforma em força e que a dignidade, quando renasce, não perdoa o esquecimento. Dormir na rua não é só questão de frio ou fome. É uma batalha silenciosa com a mente. As noites não têm fim. As horas se esticam como se o tempo quisesse me torturar de propósito. A gente escuta passos, carros, murmúrios. Tudo parece distante, como se o mundo continuasse girando enquanto eu ficava suspensa num canto esquecido. Aquela primeira semana foi um inferno. Aprendi que a solidão tem som. O vento passando entre as árvores, as gotas batendo no teto do ponto de ônibus, o eco de uma voz que já não está mais aqui. Passava os dias no mesmo banco da praça, perto de uma fonte onde as crianças jogavam moedas e pediam desejos. Ficava olhando e pensava que em outro tempo eu também fui uma delas, acreditando que bastava fechar os olhos e sonhar para tudo se realizar. Agora, entendia que a vida não concede desejos. Ela os cobra com juros. A fome se tornou minha pior inimiga. Não era só física, era uma sensação de vazio total. Comia o que podia. Restos de pão, um café frio que às vezes algum desconhecido deixava no banco. O corpo se acostuma a sobreviver, mas a alma não. Cada vez que o sol se punha, vinha na minha cabeça a imagem da minha casa, da minha poltrona junto à janela, da minha filha me servindo chá nas tardes de inverno. E mesmo que essa imagem doesse, era a única coisa que mantinha meu coração batendo. Uma noite especialmente fria, quando o vento parecia atravessar os ossos, me peguei falando sozinha. Falava com Antônio, meu marido. "Se você pudesse me ver, amor", sussurrei. Imaginei a voz dele me respondendo com carinho. "Levanta, mulher. Não dá para eles o poder de te ver cair." Fechei os olhos e consegui sentir o cheiro dele. Sentir a presença como se estivesse sentado ao meu lado. Aquela sensação, por um instante, me devolveu a força que tinha perdido. Os dias seguintes foram um desfile de rostos indiferentes. Aprendi a reconhecer o olhar de quem te vê, mas finge que não viu. Na sociedade, os velhos sem teto somos fantasmas. Existimos, mas ninguém quer lembrar disso. Porém, uma tarde, algo mudou. Estava catando umas garrafas atrás de uma cafeteria quando escutei uma voz nas minhas costas. "Dona Amélia, é a senhora?" Me virei e vi um homem alto, de cabelo grisalho e terno elegante. Demorei uns segundos para reconhecer. Era Sebastião, um velho amigo de juventude com quem tinha trabalhado numa fábrica de costura há mais de 30 anos. A expressão dele congelou ao me ver. "Meu Deus do céu, o que aconteceu com a senhora?" Não soube o que dizer. Baixei a cabeça envergonhada. A vida, Sebastião. A vida passou por cima de mim. Ele me pegou pelo braço sem dizer mais nada e me levou até o carro dele. Não tive forças para resistir. Durante o trajeto ele não falou e eu também não, mas dava para sentir o olhar dele de canto de olho. Aquele que mistura pena com respeito, como se estivesse tentando entender como uma mulher que um dia foi forte e digna tinha terminado na rua. Quando chegamos na casa dele, me sentou na frente de uma mesa e serviu um prato quente. Não lembrava quando tinha sido a última vez que provei comida de verdade. Enquanto comia, minhas mãos tremiam tanto que tive que segurar o garfo com as duas. "A senhora não precisa me contar nada se não quiser", ele disse. "Mas quero que saiba que não pretendo deixar a senhora assim." Olhei nos olhos dele. Ali vi algo que achava perdido. Humanidade. Naquela noite dormi numa cama limpa, com lençóis quentinhos e o silêncio amável de um lar. Não dormi profundamente. O corpo descansa, mas a mente continua alerta. Mesmo assim, agradeci cada segundo daquela trégua. Na manhã seguinte, Sebastião me levou para caminhar no jardim. Falou da vida dele,
de como tinha se tornado advogado, da esposa falecida e dos filhos que moravam longe. Num momento parou e me disse: "Não me pergunte por quê, mas sinto que o destino trouxe a senhora até mim por uma razão." Olhei sem entender direito. Que razão poderia haver, Sebastião? Talvez a de dar uma segunda chance para a senhora. Ele respondeu com um sorriso leve. E também a de acertar contas com o passado. Aquela frase ficou batendo na minha cabeça o resto do dia. Uma segunda chance. Na minha idade. Depois de tanta dor. Mas algo dentro de mim, uma chispa pequenininha, se acendeu de novo. Talvez não fosse tarde demais. Talvez a vida ainda tivesse uma página a mais escrita para mim. Naquela noite, antes de dormir, pedi a Deus que se me deixasse me levantar de novo, não seria para destruir, mas para fazer justiça. Não para me vingar, mas para recuperar meu nome, minha dignidade, meu lugar no mundo. E com esse pensamento adormeci com o coração sereno pela primeira vez em muito tempo. Acordei cedo naquela manhã. Pela primeira vez em semanas, não senti o corpo todo travado, nem o peso da fome apertando meu peito. O sol entrava pela janela e se espalhava sobre minhas mãos. Aquelas mesmas mãos rachadas que um dia construíram uma casa tijolo por tijolo e que agora descansavam sobre um cobertor limpo. Fiquei olhando para elas por um bom tempo. Pensava em tudo o que tinham feito, em como levantaram uma família, um lar, um futuro, e em como, num só instante, perderam tudo. Sebastião entrou no quarto sem fazer barulho, com uma xícara de café fumegante. "Bom dia, Dona Amélia", disse com aquela voz grave, mas gentil. "Hoje a senhora está com cara melhor." Peguei a xícara com cuidado, não sei se melhor, mas pelo menos diferente. Ele sorriu e se sentou na minha frente. Diferente já é um bom começo. Ficamos um tempo em silêncio, olhando pela janela. Lá fora, o jardim se enchia de luz e o canto dos passarinhos parecia quase um milagre. Depois de tanto tempo entre sujeira, chuva e desprezo, aquele amanhecer simples me soube a redenção. Quando terminei o café, Sebastião me olhou com uma seriedade nova. "Dona Amélia, preciso que me conte tudo, sem reservas. O que aconteceu, como chegou na rua?" Hesitei um momento. Era difícil colocar em palavras a humilhação, mas o olhar dele não era de julgamento. Era de compreensão. E assim, com voz baixa, contei tudo. Desde o dia que meu genro cruzou pela primeira vez a porta da minha casa, até a noite em que me jogou na rua como se eu fosse um cachorro. Enquanto falava, sentia as feridas se abrindo de novo. Contei os detalhes, o tom da minha filha, o som das fotos se quebrando, a porta batendo pela última vez. Sebastião não me interrompeu. Só escutava com a testa franzida e os olhos cheios de indignação. Quando terminei, fiquei em silêncio, esgotada. Ele se levantou e caminhou uns passos. Depois, se virou para mim. "Dona Amélia, a senhora sabe que legalmente aquela casa ainda é sua?" Olhei confusa. "Como assim?" Verifiquei alguns registros esta manhã. Lembrava que a senhora tinha me contado há anos que comprou aquela casa antes do casamento da sua filha. E mesmo tendo feito uma sessão verbal, nunca registraram uma transferência. Aos olhos da lei, a casa continua no seu nome. Senti o ar parar. Quero dizer, ele me cortou que aquele desgraçado não só humilhou a senhora, como vive debaixo de um teto que ainda pertence à senhora. Não soube o que falar. Fiquei quieta, olhando o vazio. Dentro de mim se acendeu algo que não saberia descrever. Não era alegria, também não era vingança. Era como se uma parte adormecida da minha alma tivesse acordado. "Sebastião", falei em voz baixa, "não quero me transformar numa mulher amargurada. Mas também não quero morrer com esse peso nas costas." Ele se aproximou e colocou a mão no meu ombro. "Então não morra, Dona Amélia. Levante, faça justiça. Não por orgulho, mas por dignidade." As palavras dele me atravessaram como um raio. Fiquei pensando nisso o dia inteiro, enquanto ele fazia ligações e revisava papéis. Observava em silêncio, vendo ele se movimentar com uma precisão fria e elegante. O escritório estava cheio de livros de direito, diplomas, fotos antigas.
Parecia um homem que tinha vencido todas as batalhas, e, no entanto, o rosto dele tinha algo que eu entendia bem. A tristeza de quem também perdeu algo que amava. Quando voltou para a sala, me entregou um envelope. Aqui está tudo o que precisamos para começar, disse. Mas antes de agir, quero que tenha certeza. Isso não é um simples trâmite. É o começo de algo maior. Abri com cuidado. Dentro tinha cópias de escrituras, documentos legais e uma carta assinada por um cartório. Tudo perfeitamente em ordem. Como conseguiu fazer isso tão rápido? Perguntei surpresa. Digamos que os anos me ensinaram a me movimentar sem fazer barulho, respondeu com meio sorriso. Mas antes de continuar, tem algo que preciso saber. A senhora quer fazer isso por justiça ou por vingança? Olhei firme para ele. Demorei uns segundos para responder. Por justiça, falei por fim. Porque quero que minha filha compreenda o que fez. Quero que veja o preço do silêncio dela. Sebastião assentiu devagar. Então faremos do seu jeito. Sem gritos, sem violência, sem rancor. Vamos fazê-los cair com a verdade. Naquela noite não consegui dormir. Andava de um lado para o outro no quarto com o envelope na mão. Olhava os documentos uma e outra vez tentando compreender como o destino, que tinha me esmagado sem piedade, agora estendia a mão. Pensei no meu marido. Se ele estivesse vivo, teria sorrido ao ver isso. Não pelo dinheiro nem pela casa, mas porque sempre acreditou que a justiça, cedo ou tarde, chegava para quem agia com o coração limpo. Antes de me deitar, abri a janela. Lá fora, o céu estava coberto de estrelas, e pela primeira vez em meses senti que não estava sozinha. O vento me trouxe uma frase que pareceu sussurrar na minha mente. Não devolvem o que você perdeu, Amélia. Devolvem a oportunidade de ser quem você era. Fechei os olhos e sorri, porque talvez, só talvez, o destino estivesse me dando algo mais valioso que uma casa. Estava me dando o direito de voltar a olhar o mundo sem baixar a cabeça, de me sentir viva outra vez. Não sabia se estava preparada para voltar a ver aquilo. Não minha filha, mas ela, a casa, minha casa, aquela que construí com minhas mãos e com o suor do meu rosto. As paredes que levantei tijolo por tijolo, cada centímetro pensado para proteger quem eu amava. Tinham passado alguns meses desde aquele dia em que me jogaram na rua, mas na minha mente, o eco daquela porta batendo continuava vivo. Sebastião me disse que era importante ver a casa de novo, não como vítima, mas como mulher. Para fechar um ciclo, Dona Amélia, primeiro precisa olhar ele de frente. Então fui, não com raiva, mas com calma. Com uma roupa emprestada mais arrumada, o cabelo preso num coque e uma pasta na mão que me fazia parecer uma compradora séria. Me apresentei como uma investidora interessada nas propriedades da região. Sebastião se encarregou de marcar a visita, fingindo ser meu consultor. Nenhum dos dois mencionou nossos nomes verdadeiros. Quando o carro parou na frente do portão, senti um nó no estômago. Tudo parecia igual, mas não era o mesmo. A fachada estava pintada de uma cor diferente. Os vasos de flores que o Antônio cuidava já não estavam, e a velha jabuticabeira que plantamos juntos no nosso aniversário de casamento tinha sido arrancada. No lugar havia um jardim artificial, perfeito, mas sem alma. Sebastião me olhou e assentiu com um gesto leve, como pedindo coragem. Respirei fundo e toquei a campainha. Demoraram uns segundos para abrir. Quando a porta se moveu, apareceu ele. Meu genro. O mesmo rosto arrogante, o mesmo sorriso falso. O olhar dele pousou sobre mim com uma cortesia fingida. Não me reconheceu. Bom dia, disse ajeitando o relógio caro no pulso. Em que posso ajudar? Bom dia, respondi contendo o tremor na voz. Estamos interessados em ver a casa. Disseram que está no mercado de imóveis de alto padrão. Ele sorriu satisfeito consigo mesmo. Ah, sim. Bom, ainda não coloquei oficialmente à venda, mas sempre estou aberto a propostas. Podem entrar, por favor. Entrei. E ali estava. O ar me bateu como uma lembrança viva. Reconheci cada canto, cada linha do teto, mas nada tinha a alma de antes. Os quadros que o Antônio pintou já não estavam.
No lugar, penduravam fotografias emolduradas de viagens e jantares com gente que não conhecia. O sofá onde minha neta costumava dormir agora era branco, imaculado, como se ninguém usasse jamais. E o cheiro, aquele cheiro quentinho de lar, de café passado na hora e bolo no forno, tinha sido substituído por perfume caro e vazio. Caminhei devagar, deixando meus olhos se encherem de detalhes. Cada passo era uma pancada no coração. Toquei o corrimão da escada e consegui sentir ainda a marca pequeninha onde minha filha, quando criança, gravou as iniciais dela com um garfo. Me inclinei um pouco para ver se ainda estavam ali. Não estavam. Tinham lixado, pintado por cima, como se quisessem eliminar qualquer rastro do que fomos. Meu genro falava sem parar, se exibindo com as reformas. Derrubamos a parede velha do fundo, instalamos porcelanato importado na cozinha, tudo novo. A casa tem outro nível agora. Eu ia assentindo, fingindo interesse, enquanto por dentro tudo se quebrava em mim. Deve ter sido caro, falei. Ah, bastante, respondeu com ar de superioridade. Mas dinheiro não é problema quando a gente sabe investir direito. Sebastião o olhava com calma, estudando. Sabia que cada palavra arrogante que ele dizia seria a ruína dele quando o momento chegasse. Seguimos o passeio. Chegamos no quintal dos fundos. A árvore que plantamos quando minha filha nasceu continuava lá. Tinha crescido forte, com galhos que se estendiam para o céu. Tinham cercado ela com luzes decorativas e bancos modernos, mas o tronco continuava igual. Toquei a casca áspera e senti um arrepio. Era como se ela me falasse. Ainda estou aqui, pareceu sussurrar. Meu genro me observou sem suspeitar quem eu era de verdade. A senhora se interessa pelo jardim? Muito, respondi disfarçando a emoção. Árvores antigas guardam histórias que o dinheiro não pode comprar. Ele riu. Bom, alguns preferem deixar as coisas velhas para trás. O importante é modernizar, evoluir. Olhei para ele só um instante, e nesse instante entendi que ele já estava vencido sem saber. Porque quem arranca as próprias raízes, cedo ou tarde, cai. Enquanto voltávamos para o carro, minha filha apareceu na entrada. Meu coração parou. Ela não tinha mudado muito, mas o olhar sim. Tinha a expressão de quem vive entre o luxo e o cansaço. Me olhou diretamente por alguns segundos. Vi algo passar pelo rosto dela. Uma sombra de dúvida. Mas ela afastou o pensamento. Interessados em comprar? Perguntou com voz formal. Isso mesmo, respondeu Sebastião com cortesia. Seu esposo nos mostrou a propriedade. É impressionante o que fizeram aqui. Ela sorriu, mas era um sorriso triste. Sim, ele trabalhou muito para conseguir tudo isso. Aquela frase foi como uma facada. Ele trabalhou muito. Estive a ponto de responder, de falar a verdade ali mesmo. Mas me contive. Não era o momento. A justiça não se serve com gritos, mas com documentos. Nos despedimos educadamente e voltamos para o carro. Durante o trajeto, nenhum dos dois falou. Só quando o motor parou na frente do escritório, Sebastião quebrou o silêncio. A senhora está bem? Não, respondi com sinceridade. Mas agora sei exatamente por que estou fazendo isso. Naquela noite, no meu quarto, acendi uma vela na frente da foto do Antônio. Mudaram tudo, amor, sussurrei. Mas não conseguiram apagar o mais importante. O que fomos. Nossa história. E logo vão entender que a casa não era só paredes e teto. Era memória. Era respeito. Era tudo o que construímos juntos. E com essa promessa, apaguei a vela e finalmente consegui dormir. Naquela noite, não dormi. A visita à casa tinha mexido comigo mais do que imaginava. Ver aquelas paredes vazias de sentido, os espaços que um dia abrigaram nossa vida transformados num cenário frio, foi como caminhar sobre cinzas. Me sentei na frente da janela com uma xícara de café, olhando como a cidade amanhecia. O céu estava num cinza pálido, mas eu sabia que algo estava para mudar. Sentia que o tempo finalmente estava se inclinando a meu favor. Sebastião chegou cedo como sempre, impecável no terno escuro dele. Trazia uma pasta grossa debaixo do braço e uma expressão séria.
Hoje começa tudo, Dona Amélia, disse sem rodeios. Já temos tudo o que precisamos. A senhora está segura? Mais do que nunca, respondi. Ele abriu a pasta sobre a mesa. Olhe. Dentro estavam as escrituras originais, as certificações do cartório e os documentos bancários que provavam como meu genro tinha usado meus bens como garantia sem minha autorização. Tudo legalmente amarrado, tudo comprovado. Cada assinatura, cada carimbo, cada data. Isso aqui é um castelo construído sobre areia, disse Sebastião batendo de leve nos papéis. E quando a maré sobe, desmorona tudo. Peguei os documentos com cuidado, como se segurasse algo sagrado. Eram papéis, sim, mas pesavam como se carregassem em cima todos os meus anos de trabalho. E agora, o que fazemos? Perguntei. Vamos entrar com ação de reintegração de posse e fraude patrimonial, respondeu ele com uma calma cirúrgica. Assim que o juiz assinar, um oficial de justiça vai até a casa deles com a ordem. Fiquei em silêncio. Pensei nos rostos deles, no momento em que escutariam as palavras. Esta propriedade não pertence a vocês. Sebastião, falei com voz baixa, me promete que não vai ter escândalo. Vai ter justiça, respondeu ele. E o tom dele não admitia discussão. Nos dias seguintes, Sebastião trabalhou sem parar. Eu o via chegando e saindo do escritório, sempre com aquela pasta embaixo do braço, sempre com aquele olhar focado. Ele tinha virado meu anjo da guarda. Ou melhor, meu advogado de guerra. Uma semana depois, ele chegou com o rosto sério, mas tranquilo. O juiz assinou, me disse simplesmente. Amanhã um oficial vai até a casa deles. Eu vou estar com ele. Fiquei quieta, sentindo todo o meu corpo se tensionar. Era o princípio do fim. A senhora não precisa ir, Dona Amélia. Eu cuido de tudo. Mas neguei com a cabeça. Não, Sebastião. Vou estar lá. Não como quem reclama algo, mas como quem volta ao que é seu. Ele olhou nos meus olhos e compreendeu. Então se prepare, Dona Amélia. Amanhã, a mulher que expulsaram da casa dela volta pela porta da frente. Naquela manhã, me arrumei com cuidado. Vesti a roupa social que Sebastião tinha me ajudado a conseguir semanas atrás. Uma blusa clara, calça escura, sapatos baixos confortáveis. Penteei o cabelo, prendi num coque simples e me olhei no espelho. Queria me ver digna. Não por vaidade, mas porque aquele dia representava algo mais que justiça. Era meu regresso ao mundo dos vivos. Sebastião chegou pontual. Atrás dele vinha um homem de meia idade, vestido com terno escuro e uma pasta oficial na mão. Tinha o olhar frio, profissional. Era o oficial de justiça. Pronta? Perguntou Sebastião como se precisasse ouvir minha voz para confirmar o inevitável. Pronta, respondi. O trajeto até a casa foi em silêncio. Eu olhava pela janela do carro as mesmas ruas que tinha percorrido meses atrás quando me jogaram para fora. Mas agora tudo era diferente. Já não era a mulher quebrada que caminhava debaixo da chuva com uma mala quase vazia. Era outra. Uma que tinha aprendido que a dor também pode virar força. Quando o carro parou na frente do portão, o coração me bateu no peito com violência. Ali estava minha casa, imponente, bonita, mas vazia de alma. A árvore continuava firme no jardim, estendendo os galhos como se esperasse meu regresso. O oficial desceu primeiro, ajeitando a gravata. Sebastião o seguiu com passo firme. Eu fiquei uns segundos a mais dentro do carro, olhando a fachada. Toquei a borda do banco. Fechei os olhos e murmurei para mim mesma. Antônio. Já cheguei. Saí devagar. O som dos meus passos sobre o pavimento ecoou como se o tempo tivesse parado. O homem do terno escuro bateu na porta 3 vezes. O eco retumbou no silêncio do bairro. Passaram uns segundos antes da porta se abrir. E quando abriu, foi ela quem apareceu. Minha filha vestia roupas caras, mas o rosto estava cansado, com olheiras fundas. No começo não me reconheceu. Olhou para o oficial, depois para o Sebastião e finalmente para mim. A confusão cruzou o olhar dela, seguida por um tremor imperceptível. E então ela entendeu. Mãe, sussurrou com um fio de voz. Não respondi. Ainda não era o momento.
Atrás dela apareceu o marido, o mesmo homem que me tinha jogado na rua, agora com uma expressão de irritação ao ver 3 pessoas na frente da porta dele. "O que está acontecendo aqui?" perguntou com tom agressivo. O oficial tirou um documento e falou com uma calma gelada. "Senhor, trago uma notificação judicial. Esta propriedade foi identificada como legalmente pertencente à senhora Amélia, presente aqui. O senhor e sua esposa têm 72 horas para desocupar o imóvel." Ele riu. Uma risada nervosa, incrédula. "Isso é absurdo. Essa casa é minha." "Não é", interveio Sebastião com voz firme. "Esta casa pertence à mulher que o senhor humilhou e expulsou há meses. A proprietária legítima nunca transferiu seus direitos. E tudo o que o senhor fez desde então, incluindo empréstimos fraudulentos usando este imóvel como garantia, está agora sob investigação." O rosto do meu genro se desfigurou. A arrogância escorreu pelos olhos dele e a pele ficou pálida como cera. "Isso é armação", balbuciou. "Não é", disse Sebastião entregando uma cópia dos documentos. "E sugiro que não resista. A ordem já está assinada e registrada." Minha filha me olhava paralisada, com lágrimas escorrendo. "Mãe", disse por fim com a voz tremendo, "o que a senhora está fazendo?" Dei um passo em direção a ela. "Não faço nada, filha. Só estou recuperando o que nunca devia ter perdido. Meu nome, minha dignidade, minha casa." O silêncio depois do impacto foi avassalador. Ninguém falou durante vários segundos. Só se ouvia o vento se infiltrando pelas frestas das janelas, como se a casa mesma prendesse a respiração. Minha filha tinha o rosto coberto de lágrimas enquanto meu genro, com a mandíbula apertada, tentava manter a compostura. Eu continuava de pé no meio da sala, aquela mesma onde um dia sopramos as velas do aniversário dela, onde ela deu os primeiros passos, onde jurei protegê-la do mundo. Mas desta vez era eu quem a olhava do outro lado. O oficial de justiça falou com voz firme, quase impessoal. "Vocês têm 72 horas para desocupar a propriedade. Qualquer pertence que fique aqui depois desse prazo será inventariado e resguardado sob ordem judicial." Meu genro quis protestar, mas a voz dele se quebrou. "Isso não pode ser legal", disse olhando para Sebastião. "Isso é um abuso." Sebastião não se abalou. "Tudo aqui é legal, assinaturas, registros, testemunhas. O senhor usou propriedades que não lhe pertenciam, falsificou documentos e violou a confiança da sua família. Se insistir, terá que explicar isso diante de um juiz." Ele deu um passo para trás, pálido, derrotado. Pela primeira vez o vi frágil, pequeno. Já não era o homem que me gritou velha inútil enquanto quebrava minhas fotos. Era um menino assustado no corpo de um adulto corrupto. Minha filha se ajoelhou na minha frente com os olhos vermelhos e a alma destroçada. "Mãe, por favor, não faça isso. Não nos deixe na rua." A voz dela me rasgou por dentro. Não respondi de imediato. Senti um nó subir pela minha garganta. Na rua, falei por fim, sem levantar a voz. Exatamente as palavras que a senhora me disse quando me expulsou. Lembra? "Vá morrer na rua, velha." Ela começou a chorar com mais força. Eu não sabia o que estava fazendo. Ele me manipulou. "Mãe, eu estava confusa." "Não", interrompi com calma. "Você estava confortável. Tem uma grande diferença." O oficial e Sebastião começaram a revisar os documentos finais, assinando atas, carimbando papéis, garantindo que tudo ficasse em ordem. Eu os via se movimentar, mas minha mente estava longe, entre lembranças. Lembrava das mãozinhas pequenas da minha filha quando me dizia "Te amo, mãe." As noites em que me esperava acordada para ver se eu chegava bem do trabalho. Às vezes que subia nos meus ombros e dizia que queria ver o mundo de onde eu via. E pensei, em que momento o amor se transforma em esquecimento? Ela continuava chorando. "Mãe, por favor, não tire isso da gente. É nossa vida." Me abaixei devagar até ficar na altura dela. "Não tiro nada de você, filha. Só devolvo a lição que você esqueceu. A vida dá voltas. E quando falta com o respeito, o tempo se encarrega de lembrar." O marido dela se virou para mim com raiva contida. "Vamos nos levantar disso, velha. A senhora vai se arrepender."
Sebastião deu um passo à frente. Cuidado com suas palavras. Ao contrário do senhor, Dona Amélia não ameaça. Cumpre. O homem ficou calado, pegou o casaco, olhou ao redor como um animal acuado e saiu batendo a porta. Minha filha ficou sozinha na minha frente, de joelhos. A ajudei a se levantar. Por um instante, nossos olhares se encontraram, e neles vi a menina que um dia fui buscar na escola, a que dormia abraçada ao ursinho dela. Não te odeio, filha, falei com voz embargada, mas precisava fazer isso. Ela assentiu devagar, como se finalmente compreendesse. O oficial fechou a pasta dele. Tudo certo, Dona Amélia? Sebastião se aproximou de mim, colocando a mão no meu ombro. Já está feito. Assenti em silêncio. Quando saímos, o céu estava cinza. Um chuvisco suave começou a cair. Me detive um instante na frente do portão e vi como minha filha fechava a porta atrás de nós. Sabia que o tempo que ela tinha ali era curto, mas também sabia que precisava disso para aprender. Enquanto caminhávamos em direção ao carro, Sebastião me olhou de canto. A senhora está satisfeita? Demorei uns segundos para responder. Não sei se satisfeita é a palavra, mas estou em paz. 3 semanas depois daquele dia, o telefone tocou ao amanhecer. Eu não costumava receber ligações naquela hora. O som me acordou de supetão, como se alguém tivesse sacudido minha alma. Peguei o aparelho com uma mistura de cansaço e pressentimento. Alô, falei com a voz ainda rouca. Houve uns segundos de silêncio. Depois, uma voz trêmula, quase quebrada. Mãe, sou eu. Reconheci o tom dela de imediato. O mundo pareceu parar. Não havia raiva, nem reproches, nem orgulho. Só aquela palavra. Mãe. Que fazia tanto tempo que não escutava com sinceridade. O que aconteceu, filha? Perguntei contendo a emoção. Ela respirou fundo do outro lado da linha. Não sei por onde começar. Tudo desmoronou, mãe. A voz dela se quebrou. Ele foi embora, vendeu o carro, tirou o dinheiro das contas e desapareceu. Me deixou com as dívidas, com tudo o que arruinou. Não tenho nada. Nem casa, nem trabalho, nem forças. Fechei os olhos. Não era surpresa, mas escutar da boca dela me doeu. Te avisei que o orgulho tem um preço, falei sem dureza, e que os alicerces da mentira sempre desmoronam. Ela começou a chorar. Eu sei, mãe. Eu sei. A senhora tinha razão. E agora não sei o que fazer. A escutei soluçar do outro lado e cada lágrima dela perfurava minha alma. Durante uns segundos, o silêncio foi absoluto. Depois falei. Me diga onde você está. Na casa de uma amiga. Não queria incomodar, mas não tenho mais ninguém para ligar. Você não incomoda, filha. Nunca poderia. Desliguei o telefone e fiquei olhando o vazio do quarto. Depois de tantos anos, aquela luz que entrava pela janela não me parecia fria. Era cálida. Era humana. Ao chegar no lugar que ela indicou, a vi sentada num banco de praça com um casaco gasto e o olhar perdido. Já não era a mulher arrogante que tinha me fechado a porta na cara. Era uma filha ferida, desarmada pela vida. Quando me viu, se levantou devagar. Mãe, murmurou. Não sei nem como olhar para a senhora. Caminhei até ela e coloquei a mão no rosto dela. Olhei como olhava quando era menina. Só isso. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Nos abraçamos. Foi um abraço torto, trêmulo, mas real. Senti como o corpo dela se rendia entre meus braços, como se finalmente soltasse o peso dos anos, o orgulho, a mentira. Me perdoa, sussurrou. Você já está perdoada, filha, respondi. Desde o mesmo dia em que me expulsou. E naquele momento, entendi que a vida não devolve o que você perdeu, mas dá algo melhor. A chance de sanar, de reconstruir, de amar de novo, mesmo depois de tudo. Agora me diga, no meu lugar, o que você faria? Deixe sua resposta aqui nos comentários. E não deixe de assistir o próximo vídeo que está aparecendo na tela. Ele traz uma reviravolta emocionante que vai tocar seu coração.